Se você tirar as buzinas do carro de um árabe, ele dirige. Se você tirar as rodas, ele dirige. Mas se você tirar a buzina, ele não sabe o que fazer com o carro. Eu peguei um táxi esses dias em Amman, aí o camarada todo buzinando, ele também buzinando. Eu falei assim, por que vocês estão buzinando tanto? Ele falou, porque estamos alegres. Uau! É desse jeito. Então eles falam muito alto. Agora, com essa informação, vamos voltar a Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Jesus estava lá em cima, comendo com quem? Publicanos e pecadores. Aqui no portão, quem ficou gritando? Escribas e fariseus. O que Jesus deve ter feito? Jesus ficou lá de cima gritando, igual barraqueiro, né? O quê? O que foi? Fala na minha cara aqui, ó. Ó, se eu for aí, você vai ver, viu? Não. Jesus, de maneira muito sábia e bem-humorada, desceu as escadas e veio até o portão. E quando chegou ao portão, vocês estão chateados, né? Estamos! Deixa eu contar 3 histórias para vocês. Aí ele contou a primeira história, no portão. Qual foi a primeira? A ovelha perdida. Eu pergunto a você, a ovelha sabia que estava perdida? Não? Será que não? Quem tem cachorro aqui? Pode levantar a mão, gente. É pecado não, eu tenho um. Cachorro, quando está perdido, ele sabe que está perdido? Sabe ou não sabe? Sabe, tanto é que ele tenta voltar. A ovelha também sabe que está perdida, tanto é que ela tenta voltar. Boi, quando ele está perto da boiada, ele tenta voltar. O animal, quando está perdido, cavalo, ele tenta voltar. Até formiga. Passa o dedo no meio, ele fica desesperada. Na trilha, assim, passa em que ela perde a trilha, ela fica doidinha. Pergunto novamente. A ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? A ovelha estava perdida dentro de casa ou fora de casa, Samantha? Fora de casa, acertou. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Qual foi a segunda historinha que Jesus contou para eles? Dracma perdida, uma moeda. Moeda sabe que está perdida? Não. Moeda não pensa, não tem sinapse. A moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido, e alguém perdido dentro que não sabe que está perdido. E ele arremata com a terceira história. Um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Um dentro, outro fora. E como é que eu sei que os 2 estavam perdidos? Eu resolvi colocar na prática uma coisa que eu li num livro, A Poesia e o Camponês Agora fugiu o nome. Daqui a pouquinho vem. Eu já aprendi isso. Quando você tem dificuldade com o nome, espera um pouquinho que o Google funciona. A sinapse daqui a pouquinho acha. Kenneth Bailey. Deu certo, viu? Não sou coach não, mas... Não sou coach, nem quero ser. Esqueci o que eu estava falando. Sim. Eu também estava perdido aqui agora. O livro do Kenneth Bailey, ele foi missionário muito tempo no Líbano, e ele tinha o costume de contar histórias da Bíblia para os beduínos, para aquele pessoal ali, para ver a reação deles, porque eles congelaram a cultura no tempo, vocês entenderam? Eles têm uma maneira de raciocinar muito próxima daqueles dos templos bíblicos. Muitos deles moram em tendas ainda, e eu fiz isso no Sudão. Eu contei para um beduíno justamente essa história que Kenneth Bailey contou lá, e a reação do beduíno foi a mesma. Eu fiquei 15 dias com ele no deserto de Baiuda lá, sem tomar banho. Misericórdia. E quando eu contei essa história, o tradutor, que eu não falo árabe, começou a contar e o homem ficou nervoso. Mentira. E eles são muito assim, passionais. Eu falei, não é mentira, é mentira. Aí com aquele jeitinho brasileiro, eu falei assim, mas você nunca viu um rapaz pedindo isso para o pai? Não. E se ele pedisse? O pai bateria nele. Tá, mas e se ele insistisse? Todo mundo da vila dava um cascudo nele e expulsava aqui. Dependendo do lugar, até apedrejava. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque na nossa cultura, aí eu lembrei do Kenneth Bailey, e lembrei do que eu li da época bíblica, a herança só é dada quando o pai morre. Pedir a herança com o pai vivo é pedir para o pai morrer. E hoje, na nossa cultura ocidental, nós temos muito a figura da imagem da mãe por causa da tradição de Maria. Mas no Oriente Médio, o centro é a figura do pai. Eles são patriarcais. Então, falar que é o pai morrendo... Agora, olha que interessante o texto comigo. Lucas, capítulo 15,
Verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu. O pai deu a herança para quem? Para os dois. Então o mais velho também recebeu. O mais velho também aceitou a morte do pai. Ele talvez não era sincero bastante como o mais novo, nada que justifique o erro do mais novo, mas ao mesmo tempo eu digo para você que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E tem muita gente na igreja que está vivendo a hipocrisia do santo. E talvez um dos grandes desafios para o pregador de hoje é converter os convertidos. A gente fala muito em série de conferência, em levar folheto, mas talvez um dos grandes desafios para o púlpito hoje é trazer de volta para Cristo os que supostamente já são dele. E eu não vou entrar nos detalhes hermenêuticos da parábola, porque eu pedi 15 minutos e não quero queimar o meu filme com vocês aqui, mas vocês sabem que o filho, quando ele volta para casa, depois de tudo que ele fez, aqui eu tenho o quadro de uma fazenda da época bíblica. Não é uma fazenda, como você imagina, plana. Há muito morro em Judá, muito morro. E como é que eles fazem plantação no morro? Através de algo chamado terraças. Imagine que aqui onde eu estou é um caminho. Ele pega, coloca pedra aqui, um paredão de pedras para segurar a terra, coloca outro paredão de pedras aqui e faz um segundo degrau aqui em cima. Depois, de novo, outro paredão de pedras, outro degrau. E é nesses degraus aqui que ele vai plantando. Por isso que Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outra nas pedras, outra no meio dos espinhos. Entenderam? Então lá vocês estão conseguindo ver uma fazenda. Aqui embaixo estão as terraças, estão vendo? Onde se planta. E lá no miolo está a casa, com vários cômodos. Lembra que eu falei que a casa geralmente tinha um cômodo só? Mas por um resquício ainda de tradição patriarcal, o proprietário da fazenda costumava pegar os agregados dele, daí o nome agregados, e construir outros cômodos para eles, tipo puxadinho. E todo mundo ia construindo a casa em volta ali, ia ficando aquelas casas todas juntas. Mais ou menos como isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Você tem a casa do chefe e a casa dos empregados todas juntas ali. É uma maneira de se proteger. Por isso que quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma, era isso que Jesus tinha em mente. A gente imagina de uma maneira ocidental, na casa de meu pai há muitas moradas, mas Jesus falou numa cultura do Oriente Médio. A imagem que Jesus usou em João 14 é essa aí. Agora, atrás da casa ficariam os animais, que eram tirados para o campo todos os dias e voltavam, o aprisco, a plantação aqui, e a única entrada da fazenda está lá na frente, estão vendo? Agora imaginem a cena, o filho mais moço voltando. O que o beduíno do Sudão falou comigo que eles fariam com o rapaz? Apedrejariam, bateriam nele. Imagina esse rapaz voltando. Ele já não era mais o filho do dono da fazenda. O que eles iam fazer com ele? Apedrejá-lo, matá-lo. Quando o pai o viu ao longe, o que a Bíblia fala que o pai fez? Foi caminhando até ele. Correu. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade não corre. Por isso que ele usa vestes talares. Quem corre é criança e escravo. Um homem de idade caminha. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade correr é tão humilhante como alguém de idade ter que ser levado ao banheiro para outro dar banho nele e limpá-lo. É humilhante. Quando a Bíblia fala que o pai correu na cultura do Oriente Médio, o pai trouxe para si uma grande humilhação. Ele sofreu essa humilhação no lugar do filho. E mais, quando ele vai até o encontro do filho, antes que o filho fale qualquer coisa, ele abraça. Pessoas de igual nível social se beijam no rosto. Quem não é do mesmo nível, beija o pé ou a mão. Ele se fez igual. E tão alegre com a volta do filho, aquele pai, que longe de ser um pai permissivo, era um pai realmente amoroso, faz uma festa. Ali só tem um erro nesse quadro, que as pessoas estão calçadas, geralmente elas ficavam descalças para comer, mas estão vendo as danças ali? Agora é a hora de fechar. Enquanto está todo mundo dançando ali, quem chega? O filho mais velho. E ele não entra. Ele não entra. De novo ele ofendeu o pai. Ele ofendeu o pai. Por que a rainha Vasti perdeu o direito ao trono da Pérsia? Porque ela recusou entrar na festa do rei Assuero. Agora, olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 15.
versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E o pai falava com ele assim: filho, era importante que a gente se alegre. Vamos entrar comigo e vamos comemorar. Não vou. Vamos lá, meu filho, porque aquele teu irmão que está lá dentro estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E por que a parábola não conclui? Por que congela a imagem aí? O fim das coisas está no começo delas. Onde Jesus estava contando aquela parábola? Na porta de uma casa. Quem estava lá dentro? Publicanos e pecadores, o filho mais moço. Quem estava na porta? Escribas e fariseus, o filho mais velho. Quem estava lá dentro? A ovelha que foi resgatada. Quem estava aqui na porta? A moeda que nem sabia que estava perdida. Agora, qual que é o mais importante de tudo isso? Que hoje eu falo para uma igreja que pode haver aqui ovelhas e moedas, filhos mais moços e filhos mais velhos. Eu não sei qual o seu papel nessa história, mas eu sei de uma coisa. Existe um pastor buscando você, uma mulher varrendo a casa te procurando, um pai de amor, dividindo a vida com você, não porque ele é permissivo, mas porque, como disse Samantha, ele é amoroso. E dos lábios de pequeninos eu tirarei o verdadeiro louvor, como ele fez aqui hoje. Agora, em nome de Jesus, eu faço um apelo. O grande problema de um pregador, hoje eu falei, é converter os convertidos. Deixa o pastor te achar.